Muito bem, vamos trabalhar, terminar o nosso percurso. Já estamos apontando para o fim. Então já vimos 7.5. 8. E de novo há de vir julgar. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E de novo há de vir julgar. Coragem, povo, um horário desse é terrível, né? Oh, perdão, 8. Alguns pontos eu pulo porque nós não temos como ver tudo, certo? Mas eu estou me concentrando naquilo que eu considero mais denso teologicamente. Então tem coisas que são mais meditativas do Cantar a Missa. Então, vocês vão ler o livro, então tem que explicar todo o livro, né? 8.1. A volta de Cristo. Então, a volta de Cristo, que aparece aqui como dia do Senhor, ou dia do Filho do Homem, né? Não pode significar para nós, ele vai lembrar, só um dia de ira, mas é o dia em que, vamos dizer assim, nós vamos experimentar de novo a sua presença, que é parousia, presença. Que aquela presença que estava oculta vai ser agora manifesta. Até lá, página 192, o tempo de espera é um tempo para é o tempo para o arrependimento. Ok? E é o tempo também para que o Evangelho chegue a toda criatura, não é? Aí tem discussões que a gente não vai entrar sobre chegar aos judeus, aos pagãos, não temos tempo para isso. É um tempo para espera e também para o anúncio. O anúncio a toda criatura. Houve na igreja, segundo o Cantar a Missa, no 8.2, a passagem da expectativa da parousia, da segunda vinda de Jesus, à esperança dos bens celestes. É que algum vai dizer, Jesus disse que ia voltar e não voltou, então as pessoas pararam de esperar a volta e passaram a esperar o céu. O que o Cantar a Missa vai dizer? Que isso significou, em certa medida, a passagem da escatologia, página 194, para o quê? A anagogia. A anagogia tem a ver com subida, tá? Quando você vai estudar os sentidos da Sagrada Escritura, segundo o Catecismo da Igreja, ele vai dizer que tem dois sentidos, o literal e o espiritual. O espiritual está dividido em três, alegórico, moral e anagógico. O sentido anagógico é aquele que nos ensina a subirmos para Jerusalém Celeste, vamos dizer assim, né? É o que nos prepara. O sentido da Escritura anagógica é aquele que fala das coisas referentes ao céu, a nossa ida para o céu. Então, Jerusalém Celeste é uma linguagem anagógica, porque diz que a cidade desse mundo é espelho da cidade futura. Então, toda a discussão que nós temos aqui é vivermos, né,
entre o já e o ainda não. Essa é uma expressão do Oscar Cullmann, um teólogo protestante. Então, enquanto Jesus não vem, enquanto ele ainda não vem, nós vivemos como se ele já tivesse vindo, como ele se já viesse, certo? Então esse é o tipo de expectativa. Claro que vai ter muitas discussões, mas nós vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não, entre a escatologia realizada e a escatologia por realizar. João vai dizer, né, que então nesse mundo já está a vida eterna. A vida eterna já está dentro desse mundo, não é? Jesus mesmo disse que eles conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, aquele que Tu enviaste. Padre Zezinho já nos ensinou isso falando da família, né? Que a família comece e termine sabendo onde vai, não é? Que ela seja um céu de ternura aqui mesmo e depois. Aqui mesmo e depois. Seja a escatologia realizada aqui mesmo. E depois, escatologia por realizar, futura. Escatom tem a ver com coisas últimas. Então, o Gênesis fala da protologia, o que vem primeiro na origem. Escatologia, o que vem por último, as coisas últimas, certo? Protologia, escatologia. Então nós vivemos já a experiência da escatologia realizada, saber que o céu não é algo que vem depois da vida deste mundo. Depois ele vai falar sobre a morte como um negativo entre dois positivos. Vai ficar mais claro adiante. Mas então, o céu já está aqui. A Eucaristia é um antegozo do céu. Então, as coisas últimas já estão aqui. Já estão antecipadas. Nós só não temos a visão. Nós caminhamos na fé, não na visão. Certo? Só que a segunda vinda vai ser uma vinda para também um juízo, um julgamento, que muitos na igreja cantaram como dies irae. Esse é um canto, tá? O dia da ira, o dia da vingança. Daí se cria um temor da segunda vinda de Jesus como algo ruim. Mas olha, Cantar na Missa vai dizer, ora, ora, ora. Primeiro de tudo, o julgamento vai ser o livro da consciência. Nós não vamos ser julgados por Deus como alguém que chega com uma listinha e diz assim, eu anotei todos os teus pecados. Tem uma música que a sabedoria popular nos ensinou, que nos deu, né? E que mostra, eu digo que é o dies irae sertanejo, que é o julgamento final. Qual é os cantores, não é? Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Sabe cantar? Vamos conversar. Tá, deixa ele começar. Vamos lá. Dies irae sertanejo. Vamos lá. Olha o tom da segunda vinda de Jesus, que coisa simpática. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falsos testemunhos e você levantou. A vida de muitos
você destruiu, você arrasou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança. Vai piorar. Não pra matar teus irmãos, nem para jogar bomba nas minhas crianças. Foi você quem causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que estás acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Teu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não diz que é o Dies Irae sertanejo? Obrigado, glória a Deus. Tinha pergunta? Rapidinho. Coragem. Nesse caso, como fica a visão de Santa Faustina? Perfeito. A questão é a seguinte. Primeiro, Santa Faustina não é revelação bíblica, né? Então, ela não tem valor de fé no sentido de que eu não preciso aceitar a revelação de Santa Faustina. Ponto. Não é nenhuma revelação privada tem valor doutrinário. Pode servir para edificação. Da mesma forma, a visão da paixão de Santa Catarina de Emmerich. Certo? Viu a paixão, viu não sei o quê. Tudo isso pode entrar na espiritualidade, mas não serve como regra de fé. Então, a questão é, a Bíblia fala claramente de um dia de ira, fala do dia da vingança, mas Jesus veio manifestar um rosto de amor. Então, ora. Um pai pode se irar e amar, não é? A questão é que o dia da volta não é um dia terrível, como a gente olha no sentido de que ele vem simplesmente para vingar. Ele vem para completar a sua obra salvadora. E essa obra salvadora implica separar a ovelha dos cabritas, os justos dos injustos, não é? Deus não é vô, Deus é pai, não é? Então Santa Faustina não serve como regra de fé. Então não podemos julgar a Bíblia por Santa Faustina, mas o contrário sim. Muito bem, dito isso, agora que a gente já cantou, né? Vamos à página 200. Vocês sabem que o julgamento final é formado por um juízo particular. E o Cantalamessa vai dizer que nós vamos ser julgados pelo livro da consciência. Quando São Paulo canta os carismas, ele diz uma coisa muito bonita, né? Então, quando tudo terminar, terão passadas as profecias, toda a ciência, ele diz: conhecerei como sou conhecido. Repitam: conhecerei como sou conhecido. Ou seja, Deus vai abrir minha consciência e dizer assim: está vendo como eu te via? Está vendo que tu não visse? Está vendo as tuas escolhas? Então, é um olhar de verdade. Eu sou a própria verdade. Olhe os meus olhos. É isso que a gente diz para um filho quando ele comete um erro: olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Porque é aquele olhar que diz assim: olha a dor que você provocou em mim. Certo? Eu confiava em você. E agora? Porque olhando no rosto misericordioso e judicioso de Deus,
nós somos obrigados a encarar a verdade. Nós mentimos, inventamos desculpas, nós justificamos todos os nossos erros, dizemos que a gente faz as coisas porque os outros fizeram primeiro. Ah, eu fui grosso porque você falou isso primeiro comigo. Ah, eu menti por causa disso. Mas diante de Deus não há mentira. Certo? E essa mentira, essa verdade tem que emergir do nosso íntimo, da nossa consciência. Já o juízo final da ressurreição dos mortos é o juízo que a somatória, página 200, e a confirmação solene e pública dos julgamentos particulares. Então, um aluno meu uma vez disse, né? Uma coisa que eu achei muito interessante. Então, se Deus já no juízo particular me destinou para a salvação ou para a perdição, para que a ressurreição da carne? O céu já não está bom? Como é que vocês respondem a isso? Porque se o céu é tão bom, já estamos na presença de Deus, no juízo particular já recebemos a recompensa, para que a ressurreição da carne? Porque você não está completo. Ali é a recompensa da alma. Você não é corpo, você não é só alma. Eu usei uma analogia. Eu falei assim: você tem namorada? Ele disse: não. Mas imagina que você tem uma namorada lindíssima, lindíssima, corpo escultural, tudo no lugar. Você começa a namorar com ela e depois de um tempo ela descobre que você só a ama, só está com ela pelo seu corpo. Vamos transferir isso para Deus no avesso. Imagina se você pensa que Deus te ama só pela tua alma. Ele tem o verdadeiro amor, ama por inteiro. Então Deus nunca deixaria a carne desprezada, que Ele mesmo criou. Certo? Se Deus ama por inteiro, Ele restaura o homem inteiro. Ok? Inferno, purgatório e limbo. Só vocês mesmo para pedir um livro de 300 páginas em um dia e meio. Vamos lá. Mas eu dou conta, vamos lá. Olha só. Comigo, ó. A gente canta, dança e explica ainda, né? Primeiro de tudo, o inferno. Se Deus é amor, se Deus é relação, o que é coerente aqui? O inferno é a recusa da relação. Se Deus é comunhão, o inferno é solidão. Se Deus é abertura, o inferno é fechamento. Se o amor é a saída de si, né? Lembra? Saída de si e a libertação no dom de si. O inferno é o fechamento em si mesmo e a escravidão que esse fechamento traz. Estão vendo? Então o que é o inferno? É o resultado da liberdade de recusa. Certo? Página 202. E o purgatório, professor? Que eu não vou entrar em todas as questões de indulgência, eu estou falando do Cantalamês. Tem fogo no purgatório? Bento XVI vai estar em Santa Catarina de Sena e vai dizer que é um fogo de purgação. Quando a gente fala em purgar, o que é purgar para vocês? Não entendi. Tá, purificar, o que mais? Na minha terra, eu vou dar um exemplo horrível. Eu sempre explico o purgatório da forma mais horrível que existe hoje. Mas ajuda a entender. Primeiro de tudo, se você não morre em pecado mortal, você pode ir para o purgatório, ponto. Porque se você está em pecado mortal, você escolheu a morte eterna. Pecado mortal é aquilo que mata a caridade de Deus que vem para mim. Então, o pecado venial é aquele que abala a minha relação com Deus. O pecado mortal é aquele que corta a minha relação com Deus.
Daí assim, se eu corto a relação com Deus, que é a vida, eu estou na morte. Entenderam? Pecado mortal é aquele que corta a minha relação com a vida. Ponto. Ficou claro? Segunda coisa. Se você não está em pecado mortal, você não está na morte. Você tem chance de vida. Para salvar alguém, às vezes você tem que tirar o que está matando essa pessoa, não é? Quando é possível. Então, claro, uma doença, você tem que tirar o tumor para salvar a pessoa. Você tem que tirar aquilo que a estava matando, no caso aqui o pecado. Vamos dar um exemplo bem de roça. Quem aqui já teve... Olha a pergunta horrível. Não precisa responder também, né? Alguém aqui já teve berne? Nunca vi tanto bernento junto. Berne. Primeiro fica um beldo, né? Para colocar, para tirar o berne, né? Quem nasceu na roça, como eu, já teve... Eu nunca tive berne. Mas a minha família toda teve, né? Curiosamente. O que é que você faz para tirar um berne? Você tem que purgar. Na minha terra, tirar o berne, a gente chama de tem que purgar. Por que purgar? Porque você aperta e tira, tem dor. Você tira aquilo que está te comendo por dentro. Mas para salvar o todo. Entenderam? Então você purga, você tira aquele bicho nojento que está te matando por dentro. Mas para quê? Ah, está com berne. Você não dá um tiro na cabeça e diz, vamos dar um tiro de misericórdia porque agora tem um berne. Não, você tira o berne. Você tira o que está matando a pessoa. Bicho de pé. Você diz, tem um bicho de pé. Pá! Não, a mãe pega a agulhinha, né? Vai lá no fogão, né? E fica bem sadicamente cavocando no dedão da criança. Para ele ver como a vida é dura. Né? Eu disse para não andar descalço. O purgatório tem essa lógica. Você não está na morte, mas tem uma coisa que a vida inteira te matou e tu chegou na frente de Deus com esse berne, meu filho. Você chegou com um pecado ali, ó, que não te matou, mas quase. Então, antes de chegar na presença de Deus, vamos tirar esse berne? Vamos tirar isso que está te matando? Vamos fazer essa última purgação, essa última purificação. Não vai ser legal. Vai ter uma dor, mas tu sabe que no fim vai ter um alívio. Você já viram a teologia do berne? Primeira vez, né? Então é isso. Vamos ser mais teológicos. O purgatório é um fogo interior. Nós falamos muito do olhar de Deus. Quando você está diante de Deus, veja, muitas vezes a gente sente tanta raiva que a gente briga, dá de dedo, perde a cabeça, xinga. Eu já te avisei tantas vezes. Não. Só que tem um momento que é aquele que é diferente, que foi o que eu expliquei ontem, que é o momento da decepção. É aquele assim, eu faço tudo por ti e tu me fazes isso. Esse é o momento que a gente não grita. Quando a gente fica decepcionado, em geral ele não grita. A gente fica com raiva. Daí a gente grita. Mas quando a gente vê assim, eu faço tudo por esse meu filho, ele me fala de um negócio desse. Às vezes a gente silencia. Daí é nessa hora que a gente olha para o filho, ele vê nos nossos olhos que ele nos decepcionou e ele pensa, eu preferia apanhar. Não é? Eu preferia que ela brigasse comigo, a minha mãe e o meu pai. Preferia que ele brigasse comigo, porque pelo menos apanhei, resolveu. Não é? Mas quando você olha no olho da pessoa e diz assim, eu decepcionei essa pessoa que tanto me ama. Parece que eu trinquei alguma coisa, eu quebrei alguma coisa. Daí você fica com aquela coisa te queimando, sabe? Aquela coisa te queimando. Não é de remorso, porque que eu fiz só. Mas é porque eu feri quem eu amava tanto. E daí você fica com aquela coisa dentro de você. Isso é o purgatório. É quando você está diante de Deus, olha para ele e diz assim, por quê? Ele fez tanto, fez tudo, procurou, tentou, deu todos os meios de salvação, deu evangelho, deu igreja, deu pai, mãe, tio, vó, não sei quem, tudo para você estar no caminho. E você ainda teimou em fazer escolhas que te afastavam dele. Está entendendo?
Então é esse fogo interior que tem a ver, claro, com a consciência, né? Muito bem. Eu não vou entrar em todas essas questões de batismo, de desejo, todas essas coisas vocês já têm alguma noção, né? Veja, tem que entrar naquilo que é próprio do livro. Essas partes finais, o Cantalamessa traz as suas pregações, as suas reflexões, mas não é que o livro perde fôlego, mas é que o livro vai tratando de questões mais comuns às quais nós estamos habituados. 8.5, ele vai falar da importância de vigiar. Ele vai dizer que a postura da vigília, ele disse, olha, quem vigia não está dormindo, não está sonhando. Quem vigia está atento à vida. Quem vigia está atento à realidade. Certo? Porque quem está dormindo e sonhando, está olhando para a irrealidade, para a fantasia, para a imaginação. Certo? Quem está desperto está olhando focadamente para a realidade. Então, se vocês olharem, página 208, a vigília tem a ver com atenção. A vigília tem a ver com prontidão. Claro, estar desperto, né? A vigília tem a ver com oração. Oração é o conteúdo da vigília. É hora de despertar do sono. Desperta, tu que dormes. Então você tem que sair do torpor, tem que se levantar, tem que fazer esse movimento de ressuscitar a cada dia e sair do sono. Ele vai dizer que acordar é passar de uma condição a outra. Acordar tem a ver com conversão. Olha, eu não sei vocês, mas a rotina, a vida, os compromissos da igreja, os boletos, as preocupações, nós entramos muitas vezes no estado de torpor. Você só vai. Eu não sei se vocês sabem o que é o torpor, mas é mais ou menos aquilo que vocês sentiram ontem às 2 horas da tarde. Essa aula devia ter sido dada ontem às 2. Desperta tu que dormes. Vocês já estão mais acordadinhos. Então é conversão. O 8.7 em diante é mais uma grande meditação dele. Então eu não vou me ater a esta parte, que ele vai falar da importância de acordar, de se converter. E aí nós entramos no artigo eclesiológico. 9. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Una. Oh Jesus amado. Santa, católica e apostólica. Então nós estamos aqui na parte do que Deus faz. A igreja é obra da Trindade. 9.1. O que é a igreja? Vocês sabem que igreja significa assembleia, o conjunto de convocados. O Vaticano II vai nos ensinar que a igreja é mistério, ou seja, a igreja é sacramento universal de salvação. A finalidade última da igreja é que todos os homens se salvem. A igreja é um sacramento universal de salvação. A realidade, a igreja é uma realidade teândrica. Sabe o que é teândrica? Está ali. É aquela realidade humana e divina. Então nós muitas vezes olhamos para a igreja sociologicamente, é um amontoado de gente, mas isso é uma realidade só humana, ela também é divina, então ela é teândrica, divina e humana. Essa igreja tem algumas características. Essas características se chamam notas. O que são as notas da igreja? Ela é una, santa,
católica e apostólica. Só adiantando aqui, o catecismo diz que a igreja é povo de Deus. Olha o conceito trinitário que o catecismo nos dá. A igreja é povo de Deus, corpo de Cristo e o quê? Terceira dimensão, templo do Espírito Santo. Isso aqui é o catecismo da Igreja Católica. Aqui ele vai partir da ideia de corpo de Cristo. Por que a igreja é una? A igreja é una porque ela tem 2 níveis de unidade. Quais são? A comunhão dos sacramentos, um só altar, mas, na verdade, a comunhão que deriva dos sacramentos, a comunhão, a sociedade dos santos. As pessoas, a unidade das pessoas, dos santos, das pessoas que compõem a igreja, santos aqui os batizados, aqueles que foram santificados pelo batismo, se dá pelos sacramentos, pelo batismo, pela Eucaristia sobretudo. Por isso que a igreja é una. E mais do que tudo, a igreja é a unidade ou comunhão do Espírito Santo. O Espírito, a comunhão é a nota da pessoa do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai vocês vão à missa, né? E a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Então o que a igreja é? Ela é a comunhão do Espírito Santo. É pelo Espírito que nós temos os sacramentos, é pelo Espírito que nós formamos um só corpo. Então, a pertença à igreja, como é que eu pertenço à igreja então? Página 221. A pertença à igreja depende da comunhão visível dos sinais sacramentais, mais a comunhão invisível da graça. Certo? Até aqui tudo bem? A igreja, página 223. A intuição mais nova e mais fecunda de Agostinho acerca da igreja, como vimos, foi a de identificar o princípio essencial de sua unidade no Espírito, em lugar da comunhão horizontal dos bispos entre si, dos bispos com o bispo de Roma. Claro que a comunhão da igreja depende da relação de um bispo com o bispo, de todos os bispos com o Papa. Mas aquilo que, vamos dizer assim, a dimensão da graça invisível é a comunhão operada pelo Espírito Santo. Assim, continuo aqui, assim como a unidade do corpo humano é dada pela alma que vivifica e move todos os membros, assim a unidade do corpo de Cristo. Ela, antes mesmo de ser uma realidade que se manifesta social e visivelmente para fora, ela é um fato místico. Ok? Mas essa mesma igreja é santa. Mas tem tanto sem vergonha na igreja. Mas por que ela é santa? Se tem tanto pecador dentro dela. Jacques Maritain dizia muito bem que a gente tem que diferenciar entre a pessoa da igreja que é santa e o pessoal da igreja que é pecador. Na igreja o pecado e a santidade coabitam. A igreja pecadora, não. A igreja, a gente não diz o credo, creio na igreja una, santa e pecadora, católica apostólica. A gente crê na igreja santa. Mas a igreja somos nós somos pecadores. A igreja é o corpo de Cristo. E Ele é o santo dos santos. Não faria sentido dizer que ela é pecadora.
Nós que estamos dentro dela somos pecadores. O corpo de Cristo é composto, em primeiro lugar, pelos santos sacramentos, pelos sinais da graça, pelos dons do Espírito Santo. Nós somos a carcaça que carrega muitas dessas coisas. A igreja está fundada nos sacramentos e na palavra de Deus, que é ministrada, os sacramentos são ministrados a partir da palavra de Deus, que é santa, Bíblia Sagrada. Então, nós fazemos parte de uma igreja santa, com pecadores. Certo? Vejam, só que essa igreja, página 227. Então, essa igreja tem pecadores, mas vamos olhar, mas a sua origem, vamos esclarecer aqui, Cantalamessa, esse ponto, acho que poderia ter sido melhor explorado. A sua origem é santa, porque o seu autor é Deus Santo. Ainda assim, a igreja precisa viver em estado de penitência, ela tem que se aperfeiçoar. A igreja, página 227, a partir disso se compreende como não se pode pretender separar a igreja e sua santidade formal da considerada materialmente, na qual a santidade é manchada. Então aqui ele está falando de, a santidade formal é esta. É a santidade que vem pelo fato de ser a origem de Cristo. Mas ela é composta de pecadores. Essa é a busca pela santidade material. O que significa? Não adianta dizer que pertencemos ao corpo santo de Cristo se nós não buscamos tornar visível em nós essa santidade invisível da igreja de Jesus. Por isso ele vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados, e o catecismo diz isso, ninguém pode confessar os seus pecados a não ser no Espírito. Então nós devemos confessar-nos no Espírito. Ok? Essa igreja é católica. Veja que aqui ele não explora muito esses pontos, né? Católico quer dizer o quê? Tem dois sentidos, vou resumir aqui. Católico tem dois sentidos. Tem a ver com totalidade e universalidade. O que é uma igreja católica? É a igreja que tem a totalidade dos meios de salvação. Nós temos 7 sacramentos. Nós temos 73 livros na Bíblia. Nós temos todos os dons do Espírito Santo. Nós temos todos os graus da ordem. Nada falta à igreja católica, porque ela tem a plenitude, a totalidade, a completude de tudo aquilo que Cristo quis colocar à nossa disposição como meio de nos salvar. Outras comunidades separadas da igreja podem ter meios de salvação? Podem, mas são incompletos. E se os têm, é porque participam dos mesmos meios que a igreja tem. Se uma outra comunidade eclesial tem o batismo, é o batismo que tem a igreja. Não é outro batismo. É o mesmo batismo que está na Santa Igreja Católica, exercido fora do corpo. Certo? Deveria estar aqui dentro, mas pelo pecado, pela divisão, está sendo exercido fora. Porque Deus faz, mesmo na divisão, Ele ainda permite, que os seus sinais de graça cheguem a certas pessoas, a muitas pessoas, querendo que essas pessoas sejam reconduzidas ao redil, à verdadeira igreja. Então a igreja tem tudo. Se você quer escolher a parte ao invés do todo, se você quer escolher o fragmento ao invés da completude, vá. Mas saiba que você está perdendo. Certo? Deus te deu uma Ferrari para ir para o céu. Você quer ir a pé?
Quer com um fusquinha velho? Também dependendo da rua, né? Dependendo do lugar, o fusca é um elogio, né? Ok? Então ela é católica porque ela tem a totalidade. Então, ele vai falar em duas universalidades. A universalidade externa, que é geográfica, e a universalidade interna. Olha o que ele vai dizer ali. O adjetivo católica implica, pois, uma dupla universalidade. Uma universalidade externa ou geográfica, pela qual abraça todos os homens de toda a terra. B, uma universalidade interior, ou seja, de conteúdo, que lhe confere todos os dogmas, isto é, toda a verdade, e reúne em si todos os carismas. Olha que interessante. Então a igreja universal nesse sentido, porque ela abraça tudo. Ela tem tudo, ela tem todos os dogmas, ela tem todos os carismas, ela tem toda a verdade, ela tem todo o conteúdo. Então a universalidade interna é uma universalidade de conteúdo. Não adianta ir a todo lugar do mundo anunciar uma parte, levar só uma parte. Se você quer ir a todos os confins da terra anunciar a verdade, não vá com metade da verdade, você vai com a verdade inteira. Se você quer distribuir os bens da salvação, você não vai com um punhado de bens, você vai com os bens inteiros. As pessoas, toda criatura tem direito a tudo que Jesus deixou como bem de salvação. Então por isso que a igreja tem que ir a todo mundo, para levar tudo. Ah, mas eu levo a Bíblia e 66 livros. Você não está levando tudo. Ah, mas estou levando o batismo. Mas cadê a Eucaristia? Cadê o matrimônio para aquele casal? Cadê a unção de enfermo para aquele doente? Cadê a absolvição para aquele pecador que precisa ser redimido depois do batismo? Ah, mas eu estou levando isso. Leve tudo. Ficou claro? Então, isso que eu não sou carismático. Hã? Não. Vocês não viram a música que eu escuto ontem? Hã? Eu não sou carismático porque diz-me com quem andas e te direi quem eres. Eu não quero ser mal falado, né? Então não podem existir duas totalidades. Ou seja, se não podem existir duas totalidades, não podem existir duas igrejas de Cristo. Certo? Essa igreja é apostólica. Aqui é fácil, né? Vós fazeis parte do edifício que tem como alicerce, como fundamento, os apóstolos. Está lá. O Cristo, ele vai dizer, página 232, é o fundamento ativo. Os apóstolos, o fundamento passivo. Página 32. Cristo é o fundamento em sentido ativo, os apóstolos em sentido passivo. Em outros termos, Jesus é o que funda, os apóstolos que são fundados. Jesus é o fundamento não fundado, os apóstolos o fundamento enquanto eles mesmos são fundados. A igreja tem como fundamento Jesus, mas tem como fundamento os apóstolos. Só que esse fundamento ninguém colocou, porque ele é Deus. Esse fundamento foi colocado por Jesus, que é o fundamento por excelência. Por isso eles são fundamento fundado, criado por Jesus, instaurado por Jesus, posto por Jesus. Ok? Esta é a primeira cara. Então, a apostolicidade depende de duas coisas: a eleição dos 12, que é nitidamente uma continuação, uma ampliação, um aperfeiçoamento, uma melhoria, uma nova criação das 12 tribos de Israel, mais o envio dos apóstolos. Eles são eleitos e enviados. O que quer dizer apóstolo?
enviado. Ok até aqui? Claro, límpido e cristalino? É claro que nessa história toda, Pedro tem o primado. Os bispos dependem da sucessão apostólica. Eles não são apóstolos, mas eles exercem a função dos apóstolos. Página 234. Devemos evitar, no entanto, o perigo de reduzir a sucessão apostólica a algo puramente jurídico, isto é, ao fato de sermos coordenados por alguém dotado de poder canônico para exercê-lo. Existe nela um elemento espiritual, que consiste na união do Espírito, através da qual o eleito participa da unção profética, real e sacerdotal de Jesus. A eleição canônica sozinha garante a sucessão apostólica, mas não o êxito apostólico. É a unção do Espírito Santo que garante o verdadeiro êxito apostólico. O bispo, ele não é só um burocrata, ele é o sumo sacerdote, aquele que exerce a profecia, a realeza e o sacerdócio supremo entre nós. Certo? Ok? O 9.3 ele fala da importância de amar a igreja. Tudo isso eu já fiz um discurso mais ou menos sobre isso. Tá bom? Então tem tantas coisas aqui que ele fala que são numa linha mais espiritual e que não nos cabe aqui abordar esse ponto. Ponto 10. Estão acompanhando? Estão vivos? Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Página 242. Por que um só batismo? No fim das contas, um só batismo, porque havia muita gente, depois Santo Agostinho vai trabalhar nisso, as heresias vão aparecer, que muitos vão afirmar que o batismo ministrado por ministros indignos não era válido. Então, para o ministro, para o batismo ser válido, o ministro tem que ser santo. A graça, ferrou, né? Se você imagina, se o ministro estava confessado, se o padre não estava em pecado. Primeiro, o matrimônio, são os noivos que celebram o matrimônio. O padre é a testemunha do matrimônio. Eu, por exemplo, o padre que assistiu o meu casamento, ele está dispensado do ministério. Curiosamente, eu fui interrogado no processo. Porque eu o conheci, eu tinha sido formador, trabalhado com ele. Ele foi meu formador no seminário. Você imagina se o sacramento dependesse dele, né? A gente vai ficar pensando, será que ele estava em pecado? Será o que ele tinha aprontado na época? Deus nos deixou assim. Então, um só batismo significa que nós temos um único batismo válido. Certo? Página 242. A validade do batismo não depende da santidade do ministro. Depende da intenção, mas não da santidade. Aqui ele vai fazer toda uma exposição sobre o batismo no Novo Testamento, certo? Que vocês já conhecem. E ele vai fazer uma catequese mistagógica sobre o batismo. Significa que ele vai pegar os principais sinais, água, óleo e assim por diante, e vai explicar. Eu vou dar um curso de batismo. Aqui você tem uma base para isso. Certo? Então, eu já falei para vocês, nós somos batizados, por isso nós recebemos o óleo do crisma, né? Vem de crio-unção, e depois da unção, nós somos configurados a Jesus. Nós nos tornamos outros Cristos. Isso me leva ao 10.3, que é uma questão que nós precisamos tratar. Como eu disse, eu ia selecionar aquilo que era essencial. O batismo, sacramento vinculante.
Eu não estou pulando por causa do tempo não, fica tranquilo. Eu cheguei a calcular o número de páginas. Cada capítulo tem entre 22 e 27 páginas. Pode conferir. Veja como ele foi muito preciso. Ele conseguiu manter uma extensão média entre os capítulos. É aqui, ó, sem mentir. Ó, os números na lateral. Entre 20 e 27, para ser mais preciso. Muito bem. 20 e 26. O sacramento vinculante. Página 252. Para compreender como um sacramento recebido no início da vida possa subitamente receber vida nova e liberar energia espiritual, urge ter presente alguns elementos da teologia sacramental. A teologia católica conhece a ideia de sacramento válido e lícito. O que é um sacramento válido e o que é um sacramento lícito? Válido é quando ele valeu, ou seja, ele existiu. Vou colocar termos semelhantes aqui, ó. Válido tem a ver com existência. Ah, não valeu. As crianças estão brincando e a regra é quebrada. Diz, não valeu. Ah, o gol, impedimento, significa que o gol não preencheu os requisitos para ser válido. Não existiu o gol. O gol anulado é aquele que diz, ele não existiu. Ou seja, ele não valeu. Qualquer criança diz, não valeu. A criança tem essa noção. Então tem a ver com existência ou não. Por exemplo, se eu for dizer assim, não, eu vou celebrar a missa. E eu celebrar uma missa, o sacramento ele é válido, inválido e ilícito. Por quê? Não valeu porque eu não sou padre. Ilícito por motivo óbvio, por eu não ser padre, eu não estou autorizado a rezar a missa. Pode acontecer o seguinte, um padre fazer uma besteira, ele foi ordenado certinho, bonitinho, ele é padre, e o bispo disse assim, ó, carça o pé, agora já deu o que tinha que dar, vá para a tua casa, você agora é leigo, embora seja padre, espiritualmente é morrer, na alma. Daí esse padre resolve começar a rezar a missa na casa dele, como aconteceu muito já no Brasil. O sacramento é válido? Claro que é válido, ele é padre. Só não é lícito, ou seja, ele não está autorizado por isso. Liceidade tem a ver com lei, ele não pode fazer isso, ele está proibido. Está entendendo? Valeu, mas ele não devia estar fazendo. Ficou claro? Ficou? Exemplo bobo. Você disse, bem bobo, mas assim, se você está saindo de casa, você tem um filho e diz assim, ó, não mexa no fogão. Não mexa no fogão. Você sai, o filho foi lá e fez uma comida para ele. Ligou o fogão, fez comida. A comida existiu, ela está ali. Só que não era lícito. Ele fez contra a sua ordem. Ele não deveria ter feito. Mas já que fez, está ali, né? Porque ele pôde fazer, ele tinha os meios para fazer. Então o padre que celebra a missa proibido, a missa valeu, ela existiu. O corpo e o sangue de Cristo estão ali. Só que ele estava proibido, ele não devia ter feito. Certo? Por algum motivo ele não deveria ter feito. Não, porque aqui você não está falando. Na verdade é complicado, porque como eles não pertencem à Igreja Católica, eles estão fora da comunhão, eles acabam não sendo submetidos ao direito canônico. Isso é outra coisa. Outra coisa é quando alguém é ordenado padre ou bispo sem autorização do Papa e não está em comunhão. Tem muita gente. O Brasil tem isso. O Brasil é uma confusão. O mundo inteiro está, mas o Brasil está assim. Tem bispo ordenado por um bispo que foi ordenado por outro lá que veio do Vietnã. É uma confusão da igreja. E aí? É bispo ou não é? Certo? A igreja diz, como são muitos casos, muitas vezes a igreja diz, por juízo prudencial, nós não reconhecemos essa ordenação. Mas raramente ela diz, não é válido. Porque para isso teria que fazer uma longa investigação. Então, foi ordenado por um bispo do Vietnã que não sei. Um mais louco que o outro. Mas só para dizer que validade e liceidade depende de todas as características. Foi ordenado validamente, é válido. Foi proibido, não é lícito. Está permitido, é lícito. Aí são detalhes. Isso se aplica inclusive ao batismo. Então, tem comunidades protestantes que o batismo é válido. Porque assim, o batismo pode ser ministrado até por alguém que não é batizado. Então o batismo é uma questão mais simples, né?
desde que professe a fé na Santíssima Trindade. 10.4, eu não vou falar do batismo no Espírito Santo. Isso é para... Eu acho que vocês sabem disso mais do que eu e o Cantalamessa, eu acho, né? Não? Tá bom, tá bom. Só para dar uma colherzinha de chá para vocês. Tem que terminar, gente. 10.4, página 259. O Cantalamessa vai colocar a relação entre ele vai explicar o batismo no Espírito Santo de uma forma muito simples, eu acho muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: o batismo é o sacramento, ok? O batismo no Espírito Santo, que não é o termo melhor, né? Os documentos todos são unânimes em falar de efusão do Espírito Santo, ou termos, para evitar o termo batismo, porque é sacramento, né? O batismo no Espírito Santo, lembrando que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O sacramento não é um batismo no Espírito Santo, né? Tecnicamente, ele é o batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, a nomenclatura, assim, batismo é o sacramento, ponto. Mas ele é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma renovação do evento de Pentecostes. É isso. Página 259, ele diz: isso nos é explicado como uma renovação do evento de Pentecostes, não menos que o sacramento do batismo e a iniciação cristã em geral. Mesmo se as duas realidades de fato coincidem por isso, nunca deveriam ser separadas e contrapostas. Seria o fruto mais importante do diálogo entre as igrejas, que nem o Pentecostes pode dispensar dos sacramentos, em particular o batismo na água, nem os sacramentos podem prescindir de Pentecostes. Basicamente isso. Esse é o essencial de toda a conversa dele. Ok? Capítulo 11. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Depois nós vamos colocar a música do Quico Arguello para terminar com ressuscitou, não é? E a vida do mundo que há de vir. Vocês sabem completar a frase. Então ele diz que o catecismo passa do crer ao esperar. Ele vai dizer que a nossa vida, mais do que uma vida mortal, é uma morte vital. É um reviver morrendo. Peguem a página 266. Ele vai dizer que a morte é um negativo entre dois positivos. O que significa? A vida é positiva, a morte é negativa. A vida eterna é positiva. Ok? E ele vai falar de poetas e assim por diante. Ele vai dizer que na Escritura havia formas de vida eterna que não eram concretas. Eram formas como a prole, a fama, né? E a sociedade futura, né? Como formas de continuidade da vida. Religiões vão apresentar a reencarnação como uma forma de continuidade da vida. Para nós, a morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está? Que não precisa trabalhar muito isso, né? Pois o Quico Arguello nos ajuda. A morte. Então, a morte, página 270,
a morte é a passagem para aquilo que não passa. Ele vai dizer umas coisas mais bonitas na página 271. O ser humano morre, Jesus morre crucificado unicamente para que o sofrimento e a morte dos seres humanos sejam habitados pelo amor. Então, morte e sofrimento são habitados pelo amor por causa da cruz. Ok? Depois ele vai fazer toda uma reflexão e nós chegamos ao ponto final praticamente, 11.3, a ressurreição dos mortos. Aqui ele vai dizer que nós passamos do campo da experiência para o campo da fé. Nós temos que Jesus morreu e ressuscitou, que isso é histórico. Só que agora nós estamos no campo da fé. Nós sabemos, ele vai dizer, que a ressurreição é um fato. Não é? Só que a ressurreição nós não conhecemos o seu modo. No fim, a sua onipotência vai mostrar toda a justiça. Todo sofrimento será recompensado. A justiça que esse mundo colocou de lado pela injustiça vai ser implantada finalmente. A justiça é o grande tema da vida eterna. Porque afinal, porque o justo sofre. Certo? Então, a ressurreição da carne vai mostrar que Deus não ama só nossa alma. Ele vai dizer na página 278: queremos ser felizes com o nosso corpo, não apesar dele. Nesse mundo, às vezes nós somos felizes apesar do nosso corpo. Às vezes a gente não está contente com a beleza, com a forma dele, com a sua extensão, né? Às vezes ele está doente e a gente tem que fazer a força para estar feliz com esse corpo que faz de tudo para a gente não estar feliz. Só que existe uma promessa da ressurreição eterna, da ressurreição final, de que nós seremos felizes com o nosso corpo, não apesar dele. É isso que ele está dizendo. Então a ressurreição dos mortos, da carne, fala da salvação do corpo, não só da alma. Isso nos leva a 11.4 e a vida do mundo que há de vir. Aqui ele vai falar 1000 coisas, né? Ele vai falar que há uma vida, que há uma luz contra a escuridão deste mundo. Ele vai falar que nós precisamos de uma paixão pela vida. Aqui ele já está apelando para a poesia, não é teologia. Uma paixão pela vida, porque é essa vida que vai germinar em flor na vida futura. Então, a fé na eternidade não é um desencanto. Eu acredito neste mundo, eu acredito na eternidade, porque esse mundo é tão triste, então tem que ter uma coisa depois, eu preciso de uma consolação. Ele vai dizer, não, a fé na vida eterna não vem do desconsolo e do desencanto, mas da nossa paixão pela vida, pela nossa crença de que o nosso Deus é o Deus da vida, que a morte não tem a última palavra. Por isso ele vai dizer, 11.5, a eternidade é uma esperança e uma presença. Como é que se chama a eternidade no tempo, João Lucas? Lembra? O toque da eternidade no tempo. Você me mostrou
a citação lá do Canta la Messa, do Canto do Espírito. A eternidade no tempo se chama Espírito Santo. A eternidade já está em nós, porque o Deus eterno está em nós, e é o Espírito, penhor da nossa esperança. Por isso, nós podemos esperar aquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu. Nós podemos esperar a vida futura. E aqui ele vai fazer toda uma reflexão mais poética, e ele vai terminar lá na página 287, que o nosso objetivo é receber algo que esses olhos nunca experimentaram, que esses ouvidos nunca ouviram. Tem uma expressão muito bonita. Página 287. Ser completamente imerso no oceano de alegria infinita que é a eternidade. Conseguimos colocar o Kiko Arguello? Leandro, não? Pareço nervoso? Isso está na página 287. Aqui no Word nós temos 14 páginas. A Trindade, perdão. Vou colocar a página aqui. Isso vai, vocês que gostam de fazer camisetas, ó. A felicidade no paraíso consiste em ser completamente imerso no oceano de alegria infinita que é a Trindade. Quero royalties aí pela sugestão. Amém? Eu acho que a melhor... Anotaram? Vocês conhecem o Kiko? Vocês já ouviram aquela moça Maria cantando na missa do Papa na Colômbia? Já? Quem já viu? Lá, revisitem aquela música, que vocês vão ver que mostra essa música triunfar. Vejam se isso não... Vamos ver se consegue colocar? Tem que colocar em espanhol que é melhor. Vê se consegue ler. Tinha que tinha a letra. Para a gente terminar. Acho que vai essa aqui mesmo. Eu amo essa música. Resucitó.